Bem, pessoal, vamos então dar início. Boa noite a todos e a todas, tá? Nesta quinta-feira, vamos dar início ao nosso primeiro ciclo de palestras dessa ideia de artigos científicos com um impacto significativo, seja nos fatores do Google JCR, que eu falarei mais tarde. Mas, primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Clebson. O professor Clebson é um amigo, tá? Mas não foi convidado por este motivo. Convidado, sim, pela sua competência. Tem dois bons, nesses últimos tempos, claro, 2 últimos anos, 2 bons papers, e vai apresentar um deles em boas revistas, tá? O professor Clebson, ele é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Pernambuco, no campus sediado na cidade de Caruaru. Tem mestrado e doutorado no PIMES, na Universidade Federal de Pernambuco também. E hoje ele é o atual vice-coordenador do programa de pós-graduação PPG-Com, também da cidade de Caruaru, na cidade de Caruaru. É o bom filho que a casa torna, né, Clebson? Então, eu espero que todos aproveitem esse encontro. Tem uma realização do grupo do LEAP, também do mestrado em Economia Aplicada, e da FERAC como um todo. Então, a gente quer que esse encontro seja proveitoso a todos, ocorrerá todas as quintas-feiras, com exceção de uma semana que a gente avisa com antecedência, já está na programação, na verdade, mas em geral todas as quintas-feiras, tá? O paper que o professor Clebson vai apresentar numa revista chamada Papers in Regional Science, tem um fator de impacto maior que 2, algo muito significativo, tá? Então, para além do assunto, que também é importante deixar claro, os diversos assuntos que trataremos nesses encontros, que abordam diferentes áreas, como macroeconomia, economia regional, história econômica, economia da saúde, economia da infraestrutura. Então, além do tema, também nos interessa essa questão de troca de saberes, tanto da concepção da ideia, da dificuldade de se submeter, de parecer, de uma revisão, todos esses detalhes serão importantes aqui como troca de saberes entre jovens pesquisadores, estudantes de economia, em geral, o público que deseja ter algum conhecimento neste tipo de abordagem que trataremos. Então, sem mais palavras, eu passo a palavra e a apresentação ao professor Clebson. Inclusive, vou desligar minha câmera para ficar um pouco mais leve, tá? Mas você tem o apoio, todos também aí, dos monitores Jailson e Moisés. Inclusive, eles ficaram responsáveis por organizar perguntas, tá? E, professor Clebson, se sinta à vontade, e desde já, eu e a Camila agradecemos imensamente por ter aceito o convite. Obrigado, professor Anderson. Eu que agradeço o convite de poder estar contribuindo com vocês, assim que a gente convida vocês aí da UFAL, né? Você já veio aqui, já apresentou seminário também, então é sempre bom ter essa interação entre os programas de pós-graduação, para a gente sempre melhorar. Então, gostaria de agradecer imensamente. Já de início, eu pergunto se o áudio está bom, se estão me escutando bem. Professor Anderson, o áudio está bom? Eu escuto, está bom, para mim está perfeito. Tá ok, obrigado. Outra coisa que eu queria me desculpar é a iluminação aqui, porque a luz onde eu estou aqui fica atrás de mim, por isso pode ficar um pouco escuro, mas nada que vai atrapalhar muito. Bem, se eu entendi bem a proposta, né, então a gente não vai falar só sobre o artigo, né, apresentar o artigo que eu fiz nele, mas também todo o processo
toda todo o procedimento de pensar a ideia, de executar, né, a questão da motivação, escolha de revista para você submeter, né, então, nesse sentido, eu tenho aqui um roteirinho, tá, se vocês me verem olhando para baixo, é porque eu estou olhando o roteirinho aqui da apresentação, mas, basicamente, sobre, por exemplo, explicando da onde surgiu o artigo, tá? Então, na minha dissertação de mestrado, também com o professor Raul, nós estudamos vitimização também, vitimização nas regiões metropolitanas brasileiras. Não nesse contexto, não no contexto de commuting, que é o deslocamento casa-trabalho, não foi nesse contexto. O deslocamento casa-trabalho, na minha dissertação, foi apenas uma variável de controle, tá? Que ele servia para controlar, né? E a gente queria ver qual seria a probabilidade de algumas variáveis, o impacto dessas variáveis na probabilidade de você ser vítima de roubo ou furto. E quando a gente adicionou essa variável, commuting, ela saltou aos olhos, porque ela tinha um impacto muito maior do que qualquer outra variável, seja renda, seja local de moradia. Então, isso saltou aos nossos olhos, né? Então, querendo ou não, acaba que a ideia desse artigo já saiu da minha dissertação. Então, para os alunos, né, que estão, os alunos de mestrado, ou os mesmo de graduação que futuramente vão começar a pesquisar, eu acho muito interessante essa questão de você encadear as suas pesquisas. Por exemplo, você fez uma pesquisa, fez sua monografia, e dela tem algum resultado interessante que não necessariamente deu tempo, né, ou espaço para você discutir, mas isso permite que você vá atrás dessa análise. Foi o que aconteceu no caso desse artigo, tá? Que esse artigo da dissertação acabou sendo um dos meus ensaios da tese, tá? E por que eu acho interessante linha de pesquisa, né? Eu sei que pode parecer muito óbvio, mas às vezes eu falo com experiência própria, quando a gente é aluno que entra no mestrado, ou mesmo que está no final da graduação, tudo, né, tudo nos interessa. Chega um tema interessante, a gente, eu estou interessado nesse tema, quero fazer algo sobre isso. Uma semana depois, conversando com um outro professor, ou um outro amigo, surge outro tema interessante, eu quero também fazer. Só que se isso não for na mesma área, isso pode afetar o aluno no sentido de que ele não consiga, por exemplo, se aprofundar na bibliografia relevante, né? E quando você tem uma linha de pesquisa definida, fica fácil você se aprofundar na bibliografia relevante, certo? Por exemplo, eu estudo... atualmente eu não estudo muito mais vitimização, nem essas questões, mas eu estou mais na parte de regionais, problemas regionais e urbanos. Então, isso facilita para mim, na hora de eu me aprofundar na bibliografia relevante, tá certo? Então, eu acho que é muito importante para o aluno ter essa visão, que por mais que a gente queira sempre, né, tudo que seja interessante nos atrai, eu acho que é muito importante o aluno, vamos seguir essa linha, certo? E claro que isso não é imutável. Por exemplo, meu orientador Raul, naturalmente com esse encadeamento de pesquisas, ele vai saindo de um tipo, né, de um tópico para o outro, tá certo? E eu acho interessante também para o aluno que, claro, a pesquisa que ele faça também tem que estar associado às respostas que a sociedade também queira, né? Se você pegar a década de 80 no Brasil, e você for procurar artigos brasileiros em muitos periódicos, o que se falava era o quê? Era inflação. Porque esse era o problema que se tinha na época, né?
Você vai para depois da estabilização, década de 90, início de 2000, o que se fala? Desigualdade e pobreza, de maneira geral, muito aprofundada. Por quê? Porque esse era o maior problema. Né? Na época da escrita desse artigo, tá, 2016, ele foi submetido em 2017, mas o início foi em 2016, a questão de desigualdade e pobreza, ela estava em queda porque esses indicadores estavam melhorando, certo? O que estava saltando aos olhos da sociedade brasileira? Problemas urbanos, problema de mobilidade, problema de criminalidade. Então, é nesse sentido que a gente foi para esse tema também, tá? Eu vou para compartilhar minha tela agora, e conforme eu for apresentando, aí eu vou deixando mais claro todo o nosso processo de pensamento, de elaboração dessas questões que a gente teve, tá? Deixa eu só selecionar aqui. Só um pouquinho aqui, deixa eu pegar a janela. Acho que agora vai. Pronto. Só confirmando, professor Anderson, está vendo a tela? Estou, tá carregando, carregou agora, totalmente. Continua vendo? Sim. Pronto, certo. Então, dado esse contexto, né, essa questão, que na época, inclusive, como eu tenho, né, conforme combinado anteriormente, deu 50 minutos, então dá tempo de a gente fazer esses desvios. Na verdade, esse encadeamento, inclusive num grupo de estudos que tinha na minha época do doutorado, essa questão de deslocamento casa-trabalho, que é um problema inerentemente urbano, de mobilidade, que está muito em voga ainda, naquela época mais, e hoje em dia ainda também forte, né? Quem mora em qualquer região metropolitana sabe. Ele gerou também várias outras pesquisas. Por exemplo, tem um artigo também com outros colaboradores sobre o efeito do commuting, né, que é o deslocamento casa-trabalho na saúde do trabalhador. Então, é nesse sentido que eu digo que é interessante a pessoa ter uma linha de pesquisa, porque, por exemplo, por mais que um dos artigos tenha relação com mais área da saúde e outro com a área de problema urbano, propriamente dito, a literatura fundamental, que é sobre o tempo de deslocamento casa-trabalho, escolha de moradia, de localização, ela é a mesma. Então, isso permite ganhos de produtividade nas suas pesquisas, tá? Então, essa é a minha opinião. Mas começando, né, o trabalho, o título Commuting Time, Public Exposure and Victimization, Evidence from Brazilian Metropolitan Regions, a gente pegou, né, eu e o professor Raul, a gente pegou dois problemas básicos, dois problemas fundamentais na época, né, que assolam as regiões metropolitanas e os centros urbanos brasileiros, que é a violência, tá certo? Por exemplo, a gente vê aí que o Brasil, não é novidade, mas o Brasil é um dos países mais violentos do mundo, tá? Isso olhando tanto homicídios quanto roubos e furtos, tá? Porque a gente não foca muito em homicídio no trabalho, porque, como a gente sabe, né, homicídio nem sempre tem motivação econômica, então fica difícil você criar um arcabouço teórico que explique esse tipo de crime, tá? Não são crimes de motivação econômica, muitas vezes, tá? Então, o Brasil é violento no sentido de homicídios, mas também, né, está entre os três, na época, tá, 2012, estava entre os três mais violentos da América Latina, também para roubo e furtos, tá? 554,5 roubos a cada 10 mil indivíduos e 709 furtos a cada 10 mil indivíduos, isso para 2012. Tá? E pegando já as informações da Pesquisa Nacional para a Amostra do Domicílio, que vai ser a base de dados que a gente vai utilizar,
uma informação impressionante é que os indivíduos com mais de 10 anos, né, porque esse tipo de pergunta foi feita para indivíduos com mais de 10 anos, tá, no complemento, quando eu chegar na parte de dados isso vai ficar mais claro. Desses indivíduos, 2,3% deles em áreas rurais já foram vítimas ou de um ou de outro, ou roubo ou furto, tá? Mas em áreas urbanas isso salta para 8,1% e nas regiões metropolitanas 10,4%. Tá? Então, era um problema muito grande ainda presente na sociedade brasileira. Tá? E outro problema associado, assim, não associado, mas que a gente quis associar, né, é que também nós temos um tempo de deslocamento casa-trabalho muito alto, tá? Em média, para as regiões metropolitanas, de 40,8 minutos, tá? 41, mais ou menos 41 minutos, isso para 2012. Isso é alto comparado a regiões metropolitanas ao longo do mundo. Tá? O trabalho foi disponibilizado antes, aqui é só as informações mais importantes, mas tem lá que a gente compara com Seul, com Nova York, e mesmo assim, isso as regiões metropolitanas brasileiras têm um deslocamento casa-trabalho maior do que elas, certo? Por exemplo, 10 minutos, isso 5 dias por semana, nas 52 semanas, isso dá mais de um dia a mais, só no deslocamento casa-trabalho, do que em outras regiões. Tá? Aqui, por exemplo, em São Paulo, né, tem um tempo de deslocamento casa-trabalho maior do que regiões metropolitanas como Nova York, Seul, por exemplo. Tá? Mas a gente não precisa sair para São Paulo, não. Né? Recife, vocês que são de Maceió, a maioria de vocês, suponho que passem por isso também. Né? Então, são dois problemas que a gente tinha aqui. Tá? Bem, a gente então, né, para a gente submeter, né, aqui eu já vou fazer um adendo, para a gente submeter para uma revista, geralmente dessas de alto impacto, por mais que você queira ligar essas duas, por exemplo, esses dois problemas, eu quero ligar vitimização e deslocamento casa-trabalho, mas você tem que ter uma ligação, certo? Umas coisas que os pareceristas sempre tocam no assunto é se essa relação entre as variáveis que você está fazendo, ela está bem fundamentada, ou existe uma teoria por trás, tá certo? Claro, às vezes não tem teoria por trás, certo? Só que aí fica um pouquinho mais solto e mais passível de críticas dos pareceristas ou até uma rejeição, tá? Então, a gente foi atrás, para ligar essas duas coisas, a teoria das atividades rotineiras, que é uma teoria da sociologia, tá? Não é puramente economia. Iniciada em Mayhew, em 74, e por alguns outros autores ao longo da década de 70 e 80. Tá? Basicamente, o que essa teoria diz é que em espaços, né, com tutela ineficiente, o que seria tutela ineficiente? Talvez uma ausência de força policial ou alguma coisa do tipo, associado com a longa exposição a espaços públicos, ele cria, né, condições mais favoráveis para a vitimização do indivíduo. Tá? Então, um comute longo, mais longo, ele estaria associado ao quê? A uma redução no tempo envolvido, né, pelo criminoso, vamos colocar assim, em pesquisar por potenciais vítimas, porque primeiro a atividade rotineira você está fazendo aquele trajeto todo dia, né, para locais com baixa tutela e com alta exposição, então isso reduz o custo, né, o tempo envolvido em pesquisar, em ir atrás de vítimas, e gera situações mais vulneráveis para o commuter, a pessoa que está fazendo esse deslocamento casa-trabalho. Então, no artigo a gente discute mais a fundo, mas o nosso objetivo, basicamente, foi, né, investigar a existência de uma relação entre o tempo de commuting e a probabilidade de ser vítima de violência urbana. A gente generalizou violência urbana como roubo ou furto. Aí, ok? E a gente foca nas regiões metropolitanas brasileiras. Eu pulei deliberadamente essa palavrinha aí, causal, porque, olhando em retrospectiva,
talvez ela seja um pouco forte, mas é que hoje em dia, os métodos, né, para você tentar publicar em revistas de alto impacto, sempre a questão, essa questão de causalidade, né, entre as relações que você está querendo inferir, ela tem que estar em voga, mesmo que você não consiga resolver todos os problemas para realmente afirmar que a relação é causal, todos os métodos, né, mais atuais entre aspas, porque estão 20 anos aí, mas esses métodos sempre têm como objetivo você estabelecer relações causais. Então, se você conseguir justificar ou conseguir resolver muitos desses problemas, já é um passo muito grande para ser aceito em uma das revistas, né, em um dos periódicos com um alto impacto, pelo menos na minha área específica, né, que é urbana, regional, utilizando métodos econométricos. Tá? Então, nossa estratégia empírica então, se eu quero ligar essas duas variáveis, né, eu vou supor aqui um modelo empírico, tá? E eu passo do modelo teórico porque justamente a questão da vitimização, né? Vitimização, criminalidade. A gente tem um modelo lá de Becker, mas a gente não tem muita formalização além de Becker, tá certo? Então, por isso que o artigo aqui, vocês podem ver que ele não tem muita discussão sobre um modelo teórico, ele tem uma teoria sociológica, tá? Mas ele não tem um modelo teórico como agentes econômicos, que a gente queira maximizar uma função objetivo, como tem lá em Becker, então a gente pula direto para a estratégia empírica, tá certo? A gente simplesmente aqui especifica, tá certo? Que uma relação linear entre a minha variável y, tá? Que nesse caso aqui é algum resultado associado à vitimização. No nosso caso, y aí vai ser se foi vítima ou não de roubo furto, tá? Então, é uma variável binária, tá certo? Associado a essa variável c, que é a nossa variável de commuting, tá? Que é também uma variável binária, assumindo se o indivíduo tem um commute longo, tá? E 0 caso contrário. Tá? Aqui existe uma discussão muito interessante, que inclusive os pareceristas do artigo levantaram, é o seguinte: como é que vocês definiram commuting longo? O que é um commuting longo? Né? Bem, na nossa base de dados, nós só tínhamos tempo de commuting em faixas. Ou seja, lá nós só temos informações se o indivíduo demora de 0 a 15 minutos, né, de 1 a 15, 15 a 30, 30 a 1 hora, ou mais que 1 hora. Né? Acho que tem entre 1 e 2 horas e mais de 2 horas para chegar no trabalho. Então, a gente só tem essas faixas, tá? Então, já que a gente viu que a média, mais ou menos, de tempo de commuting era 30 minutos, a gente usou 2 vezes essa média. Obviamente que a gente aqui não... O ideal seria ter algum outro método para construir qual seria esse grupo de controle e tratamento, mas nesse caso aqui estava ausente, então a gente decidiu, né, como commuting longo, 2 vezes a média. Mas foi uma coisa que os pareceristas nos perguntaram, e nós tivemos que, na primeira rodada, né, foi só uma rodada, na verdade, de comunicação com eles, a gente teve que justificar o porquê, né, dessa suposição. Mas, já para apaziguá-los, nós também repetimos todas as estimativas usando outras definições. Usamos commuting acima de mais de meia hora, certo? Os resultados permaneceram quase que os mesmos. E acima de 2 horas nós não tínhamos como fazer, porque a quantidade de indivíduos com commutes extremamente longos, né, mais de 2 horas para chegar no trabalho, era muito pequena. Então a gente não conseguia fazer as estimações. Tá? E esse x aqui é só um monte de variável de controle, tá? Que afetam a chance de vitimização, tá? Então aí tem, né, quando a gente chegar lá nas tabelas, tem gênero, tem renda,
tem quais das regiões metropolitanas que você mora, características individuais e tudo mais, certo? Então, nossa estratégia para... Deixa eu só voltar aqui. Então, nossa estratégia, no nosso objetivo aí, o B, esse B aí seria, o beta, né? Seria o impacto, tá, estimado de um longo commute na probabilidade de vitimização. A questão é que, se eu fizer simplesmente essa regressão linear aí, sem considerar mais nada, eu posso, né, estar encontrando resultados viesados. Por quê? Porque pode ser que as pessoas que tenham maior commute morem em locais mais violentos. Ou seja, mora na periferia, que talvez seja mais violento. Então, eu tenho aí algum viés que possa ver, por exemplo, viés de seleção, tá certo? Sempre quem é commute mora em regiões mais violentas, mas aí, então, ele ter sido vítima não foi necessariamente por causa do commute, mas por causa do local de moradia, esse tipo de coisa. É nesse sentido que entra as variáveis de controle, mas também nós temos que utilizar algumas outras estratégias, porque nem tudo que afeta vitimização e commuting eu consigo observar. Por exemplo, naquele X eu consigo, na minha base de dados, eu consigo observar gênero do indivíduo, eu consigo observar renda, de certa forma, e algumas outras características. Mas tem algumas coisas que eu não consigo observar. Por exemplo, se ele é mais propenso ao risco ou não. Tá? Se ele vai pegar esse transporte em horários mais problemáticos, esse tipo de coisa. Tá? Então, nossa estratégia de identificação, para identificar aquele beta sem algum viés, é baseada numa suposição que é comum quando a gente vai fazer esse tipo de análise usando o método que a gente utiliza, que é o Propensity Score Matching, que a gente supõe o seguinte: o fato de observar um indivíduo, se ele foi vítima ou não, quando eu considero o commuting, né, independente do tempo de commuting quando eu considero essas variáveis de controle. O que eu quero dizer? A gente sabe que pode ser que o commuting afete se o cara foi vítima ou não, certo? Mas eu quero que isso... Deixa eu só reformular para ficar mais claro. O grupo de tratamento aqui não é aleatório, certo? Eu não estou pegando uma pessoa aleatoriamente e dizendo, essa aqui vai ter um commute longo, essa outra vai ter um commute curto, e aí eu garanto que o impacto do beta ali vai ser o impacto verdadeiro. Não é verdade, tá? Então, pode ser que, como eu falei, pessoas com maior commuting tenham maior probabilidade de ser vítimas, mas não por causa do commuting, por causa de outras características. E é por isso que a gente está aqui, ó, condicionando essas outras características de forma que esse indicador de vítima ou não seja independente, tá? Independente do se tem um commute longo ou não, tá? Eu sei que está um pouco complicado aqui, tá? Mas basicamente essa é a intuição e na verdade a gente utiliza na verdade nem as variáveis, mas o propensity score dessas variáveis. Basicamente a intuição é a seguinte, tá? A intuição dadas as características de um indivíduo, ele tem uma probabilidade, ele tem um propensity score, tá? De ser vítima ou não. O que o método que a gente vai utilizar faz, ele vai comparar dois indivíduos com a mesma probabilidade de ser vítima, só que um deles não foi e o outro foi. Tá? Essa é a intuição. Porque é como se eu estivesse pegando um gêmeo, tá? Eu vou usar o professor Anderson como exemplo aqui. Eu pego as características individuais do professor Anderson, tá? E ele foi vítima de roubo. Tá? Para controlar por características
pelas características que eu não observo de Anderson, o ideal é o que eu teria observar a professora Anderson em outra linha do tempo em que ele não tivesse sido vítima. Tá? Só que, como ele foi, outra linha do tempo não existe mais. Só que eu posso pegar na minha base de dados outra pessoa com características similares, que na verdade tem a mesma probabilidade de ter sido vítima do que Anderson e não foi. Porque aí eu posso justamente comparar, tá? Comparar esses dois. E é basicamente essa intuição do propensity score matching, tá? Essa suposição que a gente faz aqui, ela é um pouco forte, tá? E então e ela é não testável por sua natureza, tá? Então é por isso que a gente precisa fazer umas simulações, né, uma análise de sensibilidade para poder ver se ela se sustenta ou não, tá? Na hora parte da sessão de perguntas, se não ficou claro, vocês me perguntam novamente, que aí eu posso tentar esclarecer um pouco mais, tá? E lembrando, né, que esse artigo foi feito em 2016, submetido em 2017, tá? Por isso um pouquinho de enferrujado em todos os detalhes dele, tá? Então, da onde nós pegamos nossos dados? Da PNAD, tá? Que é a Pesquisa Nacional para Amostra de Domicílios, que ele tem uma grande conjunto de características, tá? Por exemplo, individuais, como idade, gênero, raça, educação, todas essas variáveis que, segundo a literatura, estão associadas com probabilidade de vitimização, tá? Idade, né? Jovens mais propensos ao risco, saem mais, gênero, raça, nível educacional, porque está associado à renda também, características do domicílio, tá certo? Estrutura familiar, se tem carro ou não, porque obviamente ele pode comutar, né, de carro, então isso reduz bastante a probabilidade de vitimização, tá certo? E características do mercado de trabalho, como atividade econômica e tipo de ocupação, porque existem algumas ocupações que os horários, né, os horários de commuting são um pouco mais comuns, então mais fácil de pesquisa dos criminosos para você utilizar isso como informação, ou outros que trabalhem à noite, tá? E a gente pegou isso para 2009, tá? Por que 2009? Porque simplesmente esse tipo de informação na PNAD, cada ano tem um complemento diferente, pelo menos antes de se tornar a PNAD contínua, né? Eu sinceramente não sei como está agora, mas naquela época cada ano tinha um complemento. 2014 era sobre saúde, 2019 sobre vitimização. Então perguntava, os indivíduos estão sendo vítimas de roubo, furto ou agressão. Tá? Então eu tenho essas duas informações que eu necessito para fazer essa minha análise. Tá? E como eu já falei, nós definimos indivíduos, né, com mais de 1 hora como commuting longo, ou seja, o grupo de tratamento aí. Tá? Eu peço desculpas se estiver muito pequeno, para vocês visualizarem aí, mas isso é basicamente só uma variável descritiva, tá? De todas as variáveis que a gente utilizou, tá certo? Gênero, raça, idade em anos, estado civil, danos para escolaridade, setor de trabalho, tá certo? Características do domicílio e também danos para regiões metropolitanas. E aqui um adendo, a gente só usou regiões metropolitanas porque quem já trabalhou com a PNAD sabe que é problemático para outros municípios, né? Primeiro que a PNAD em si é disponibilizada mais facilmente, ela não tem nem indicador de município para os municípios menores, tá? Então, a gente não conseguia, com a razoabilidade, né, com a confiabilidade grande, utilizar para outros municípios, a gente focou nas regiões metropolitanas, tá? Então, a gente coloca também um ADAME para cada região metropolitana, porque a gente sabe que existem, né, regiões metropolitanas estruturalmente mais violentas e outras menos violentas, tá? Então, dá para controlar. Basicamente, então, é isso que a gente faz, tá? Então, a gente pega os resultados, né, resultados do quê? A gente estima o método propensity score, e
Só voltar aqui, já acho que talvez tenha uma dúvida. Para a gente comparar, o que o método fazia é encontrar, né, como o exemplo que eu falei, encontrar o gêmeo de Anderson para poder comparar. Então, a ideia é que os grupos, né, de tratado e controle e tratamento, eles estejam mais balanceados possíveis. Tá? Para vocês entenderem o que isso quer dizer, aqui em gênero, a primeira linha, tá? Variáveis, aí gênero. Aí tratado longo commuting. A gente vê que 56%, quase 57% dos indivíduos com longo commuting são homens, tá? Logo, 43% são mulheres. Então, para essa variável, o grupo de controle e tratamento ele está desbalanceado, tá? Então, antes de a gente realmente estimar o método, tá? Que eu acho que não é o objetivo aqui do seminário a gente entrar nos pormenores, tá? Lá no artigo está mais bem explicado. Mas a gente precisa balancear isso daí, tá? Então, existe um método estatístico para balancear isso. E fazendo isso, a gente simplesmente agora sim pode, né, estimar qual seria o efeito, tá? Então, aqui se a gente olhar nessa tabela, que são os resultados, né? Eu tenho aqui, ó, painel A, tá? Para roubo, tá? Aí eu tenho a minha base não pareada, tá? Mesmo na não pareada, a gente consegue encontrar uma probabilidade maior de vitimização para quem tem longo commuting do que quem não tem, só que quando eu pareio, ou seja, parear de forma a encontrar para cada indivíduo encontrar o seu gêmeo, entre aspas, a única diferença é que o seu gêmeo não foi vítima, tá? Eu encontro um efeito ainda maior, tá? Quase 2,2%, e significante, tá? E significante, 2,2% maior a chance de caras com longo commuting serem vítima de roubo. Furto, a gente não encontra esses impactos. Obviamente que o furto está muito mais propenso a até inclusive erro de resposta das pessoas, tá? Primeiro que furto não tem contato da vítima e o criminoso, então geralmente não ocorre, né? Não vai ocorrer em commuting, tá? Porque a gente focou apenas em indivíduos que, né? Onde ocorreu esse furto? Onde ocorreu esse roubo? A gente focou nas pessoas que tiveram isso no deslocamento, em áreas públicas, tá? Em transporte público, tá? Ou se disse que estava no deslocamento casa-trabalho, tá? Então a gente focou nesses indivíduos. Então furto é muito mais comum, roubo é muito mais comum, a gente tem até inclusive muito mais observações para isso, então a gente consegue encontrar esse efeito. Para furto a gente não consegue, tá? E isso vai ser uma constante ao longo de todos os resultados que a gente faz, tá? Professor Anderson, controle meu tempo, por favor, viu? Tá ok, pode seguir tranquilo. Certo. Obviamente, gente, que o próximo passo que nós fizemos o que tem mais de interessante para mostrar isso aí. Bem, na teoria das atividades rotineiras, teoria de vitimização e criminalidade, a gente também pode ter diferenças de gênero, tá certo? Então, a gente também foi ver esses impactos são diferentes entre homens e mulheres, então é isso que a gente está fazendo aqui nessa tabela. Então, a gente está separando as amostras em homens e mulheres e vendo se o impacto se mantém. Veja que na terceira linha abaixo de estimação, né, Propensity Score Nearest Neighbor Matching, tá? É só um método que não usa exatamente o gêmeo perfeito, mas o mais próximo, tá? É o pareamento com o vizinho mais próximo em termos de probabilidade de vitimização. Veja que para homens mantém aquele resultado base, 0,22, mas para mulheres eu encontro até um efeito um pouquinho maior, mas que a gente teve dúvidas, a gente não chegou a fazer um teste, mas eu tenho dúvidas se esses resultados aqui, 22 e 25, sejam diferentes do ponto de vista estatístico. Então a gente preferiu
né, não focar muito nisso, porque são resultados muito próximos, tá? Mas, se a gente for, né, até porque os intervalos de confiança aqui, ó, se eu considerar os intervalos de confiança, esse 22 e esse 25 claro, são estimações diferentes, eu não posso comparar diretamente assim, mas eles se sobrepõem, tá? E a gente tentou também, será que é porque vocês usaram só o vizinho mais próximo? Existem também outros métodos de pareamento que, na verdade, usam todas as outras informações. Na verdade, usa toda a distribuição, tá? Distribuição de probabilidade dos indivíduos da sua amostra serem vítimas ou não. Quando a gente utiliza isso, cai um pouco, mas eu ainda encontro efeito significante de longo commuting na vitimização, tanto para homens quanto para mulheres. E aqui, gente, aí eu vou já abrir mais um adendo aqui, para não ficar muito maçante a apresentação, é o seguinte: hoje em dia, nessas revistas de alto impacto, você sempre tem, na verdade, você não sempre tem que ter, não, mas é muito bom você ter uma sessão de teste de robustez. O que isso quer dizer? Talvez o meu resultado só deu isso pelas escolhas que eu fiz, tá? É porque você utilizou esse método, é porque você construiu o grupo tratado de controle dessa forma, que eu escolhi, né, maior do que 1 hora. Será que seus resultados podem ter sido simplesmente por causa disso? Então, teste de robustez é quando você vai fazer alterações, estimar com outros métodos, utilizar outras definições, para você poder justificar, olha, veja, meu resultado é mais geral do que aparenta se eu fizer só uma estimação, tá? Então, hoje em dia é quase que condição necessária você ter um teste de robustez. Mesmo que você não coloque, muito provavelmente os pareceristas vão solicitar algum tipo de teste de robustez, tá? Então, nesse caso aqui, a gente está fazendo outras estimações, tá? Um logit puramente simples, um outro método de matching, que é o chamado Bias Adjusted Variable Matching, tá? Que existem dezenas de métodos de pareamento. Então, a gente utiliza essas estimações com outros métodos de estimação, só que a gente, claro, um método encontra efeitos menores, outro efeitos maiores, mas o que importa é que a gente ainda sobrevive. O efeito sobrevive, tá? Um segundo teste de robustez que a gente fez é o seguinte: nós nos perguntamos, quem tem um deslocamento maior, geralmente é quem mora em periferia, vamos colocar assim, né, de maneira geral. Claro que isso não é necessariamente verdade. O professor Raul tinha um artigo para a região metropolitana de Recife que via que o tempo de commuting, os menores tempos de commuting, comparar entre os DCs de renda, quem gastava menos tempo para chegar no trabalho eram os extremamente pobres e os extremamente ricos, tá? Os extremamente pobres porque muitas dos locais que eles moram, né, locais, por exemplo, como favelas, em alguns locais que são próximos do centro, por exemplo, então o acesso é grande, e os ricos porque eles têm meios de fugir, né, desse commuting, tá? Mas a gente pensou, será que não é, então, porque esses indivíduos que trabalham, têm maior deslocamento casa trabalho, moram em locais com menor infraestrutura, ou periferias? Então a gente vê, vamos pegar então só os indivíduos que moram em locais, em domicílios com infraestrutura completa, que é isso, coleta de lixo, água e esgoto, tá? Ligação de água e esgoto. Então, nessa primeira painel aqui, Complete Infrastructure, é infraestrutura completa. Então, aqui a gente pega só indivíduos que moram em locais com infraestrutura completa, tá? Então, veja que mesmo assim cai um pouco, né? Cai um pouco o efeito, mas o efeito para roubo permanece. Para furto a gente não encontrava nem antes, imagine agora. Bem, outra questão, será que é porque você está pegando também na sua amostra de dados pessoas que trabalham horários estranhos, por exemplo, quem trabalha em indústria
né? Tem as jornadas de trabalho, pode ser que seja do turno da noite, então saia de noite de casa e chegue de volta de madrugada. Então a gente pega só, nesse segundo painel, a gente pega só indivíduos que trabalharam até 30 horas semanais, tá? E o turno é sempre de dia, tá? Então mesmo assim, né, aí aqui já tem né, permanece, né, o efeito do roubo, mas ele some quando eu uso esse método Propensity Score Candle Matching, tá? Mas aqui a gente argumentou, né? Então, tá lá a argumentação no artigo, então os pareceristas aceitaram nossa argumentação, que na verdade, se você, querendo ou não, se você for fatiando muito, separando muito, chega um momento que o efeito vai sair, vai sumir, não tem como, então tem que ter parcimônia também, tá? Mas o importante aqui é que quando a gente pega indivíduos até 40 horas, que são a jornada de trabalho mais comum, né, o pessoal de manhã é 7 às 5, né, que o pessoal fala, ou 7 às 6, com horário de almoço, essas 40 horas semanais, de dia, você veja que o efeito volta, tá? Então, essas ocupações aqui com menos de 30 horas, né, que 30 horas geralmente é muitas carreiras de serviço público, né, ou menos de 20 horas, dependendo. Então, o efeito some, mas quando eu venho para o pessoal que tá de acordo com a atividade rotineira, né, o cara sempre sai de casa aquele mesmo horário, retorna sempre aquele mesmo horário, então isso facilita a pesquisa do criminoso. Né. Mas e agora, para terminar, né, a gente, como eu falei, aquelas suposição que a gente utiliza para fazer essas estimações, ela não é testável. Então, o que a gente faz é uma análise de sensibilidade. Será que se eu colocar alguma variável, tá? E aqui vocês vão ter que ser compreensivos, porque é muito complicado a gente apresentar isso daqui para vocês, mas lá no artigo, isso aqui está mais claro. Mas, basicamente, perdoem aqui, mas vou retornar aqui. Será que na minha suposição, condicionado a xi, que são as minhas variáveis observadas, mas será que eu não posso ter alguma variável não observada, tá? Que a gente chama de U, que elimina essa hipótese aqui, é alguma variável que tanto determina, sabe, que altera, que você não consegue observar, ou seja, não tem nos seus dados, mas que altera a probabilidade de commuting e altera a probabilidade de vitimização. É isso que a análise de sensibilidade vai fazer. A gente vai supor a existência dela, tá? E ver se os nossos resultados permanecem, tá? Esse no confounder é quando eu não tenho essa variável não observada, esse confundidor. O nome é estranho, mas é isso mesmo. Então, veja que eu posso calibrar aqui 000, ou seja, não tem nada, e eu tenho aqui meu impacto de 0,22, normal lá, que eu já tinha, tá? Um confundidor neutro é aquele que tem os parâmetros 50, 50, 50, e veja que ele não altera os meus resultados, tá? E assim, a gente vai testando. Será que eu tivesse uma variável não observada, mas que a distribuição dela nos indivíduos fosse parecida com o gênero? Distribuição nas combinações commuting, vitimização, tá? Então eu tenho 4, porque eu posso ter longo commuting e ter sido vítima, eu posso ter longo commuting e não ter sido vítima, e os outros dois casos, tá? Então eu tenho 4 parâmetros aqui para calibrar. E a gente vai testando. Se eu tiver uma variável não observada que se comporta como raça, como estado civil, como nível de escolaridade, se tem carro ou não, e a gente coloca e veja que os nossos resultados não alteram muito de 0,22, tá? Que a gente tinha antes, tá? E qual grande teria que ser o efeito de uma variável não observada para poder eliminar, zerar esse meu efeito, tá? Aí a gente vai atrás do chamado confundidor assassino, tá? É o que mata o nosso efeito.
Veja que eu calibro aqui, tá? E aqui é tentativa e erro. Existem outras maneiras, mas é tentativa e erro. E aqui veja que zera, né? Que se torna até inclusive negativo, mas por causa do erro padrão aqui, ele não é nem significante, então morreu. Ele teria que ser uma variável que o efeito aumentasse a probabilidade de uma pessoa ser vítima em quase 3 vezes. E aumentasse a probabilidade de um indivíduo ter longo comute em quase 7. Aí a gente se pergunta, é plausível a existência dessa variável? Bem, se, vamos lá, a gente acha a raça, né, é branco. Essa variável que a gente, né, inconscientemente associa muito à probabilidade de vitimização, ela tem um impacto só de 0,8. Então teria que ter uma variável que eu não observei aqui, né, quase 4 vezes mais potente para explicar a vitimização do que raça. Então isso se torna muito improvável a existência, então a gente usa isso como evidência. A gente não tem como afirmar, tá certo, categoricamente, que a conditional independence assumption, que é aquela que a gente utiliza, esteja sendo satisfeita, mas existem fortes evidências que ela... eu tenho fortes evidências de que ela não está sendo violada, tá? Então, quais nossas conclusões? Tá? E já adiantando também para os alunos de pós-graduação, de graduação, principalmente nas revistas, às vezes na nossa apresentação de dissertação, apresentação de monografia, os professores aceitam mais, né, porque sempre fica no finalzinho, então a conclusão sai de qualquer jeito. Infelizmente, na hora de você submeter isso para revistas, inclusive de alto impacto, as suas conclusões, né, que, na verdade, é o que importa, tá? Seus resultados, você está mostrando como você chegou, tá? Mas as conclusões são o que importam, então a gente tem que estar bem casado com o que você se propôs, tá? Então, o que a gente encontrou? Que esses problemas não são dissociados, tá? E que realmente, né, indivíduos, evidências são fortes que indivíduos com maior tempo de deslocamento casa do trabalho são, sim, mais propensos a serem vítimas de violência urbana, principalmente roubo, furto não, tá? Mas é porque a maioria dos furtos ocorre na residência, como na base de dados a gente vê, tá? Esse impacto é de 2,1%, o que não é pequeno, vocês podem achar que é pequeno, mas não é pequeno, tá? Um pouquinho maior para mulheres, tá? Mas, obviamente, aqui, não sei se sobrevive a um teste de diferenças, tá? E o mais importante é que, se esses problemas são associados, os formuladores de política urbana no Brasil, né, principalmente das regiões metropolitanas, eles podem estar subestimando os ganhos de bem-estar associados a transportes mais efetivos. Não sei, talvez as conexões, né, baldeações, serem conexões melhores para reduzir o tempo de espera, o tempo de exposição, tá certo? Então, a gente vê aí que podem ter ganhos, né, de bem-estar, não só em relação a uma redução do tempo de deslocamento casa ao trabalho, mas também redução de probabilidade de ser vítima, tá certo? Então, obrigado pela paciência, e quem tiver qualquer dúvida, tá certo? Pode entrar em contato comigo em clebson.moura@fpe.br, e já aproveitando aqui meu papel como vice-coordenador, futuro coordenador do programa de pós-graduação aqui, os convido também, aqueles que estão pensando em prestar um PEC, que considerem colocar Caruaru. Nós já temos alunos provenientes da UFAL aqui conosco, tá? Maria Isabel, se eu não me engano, ela saiu daí, está fazendo mestrado aqui com a gente, tá? Então, são todos convidados a conhecer, tá, o programa, e muito obrigado. Ok, professor Clebson, agradecemos novamente a apresentação, acho que ficou clara. De qualquer forma, temos algumas perguntas que os monitores separaram e vão colocá-las para vocês, né? No final também tem uma pergunta, mais uma dúvida mesmo. Ok. Tá?
Fica à vontade de fazer a pergunta. Então vamos lá para as perguntas, né? Boa noite a todos. Boa noite, né? E desde já parabenizo ao professor Clebson, né, pela brilhante exposição. Lembrando que as perguntas elas serão feitas, né, de acordo com a ordem, né, que foram feitas. Então, começando, a Yasmine da Mata pergunta: professor Clebson, tenho uma dúvida. Poderia confirmar, se entendi correto, é como se o método criasse agrupamentos de indivíduos comparáveis em outras características observáveis, mas com distâncias diferentes, para comparar justamente o efeito da distância na vitimização. Yasmin, veja, é basicamente isso, tá? Se a gente for, assim, claro que a gente teria que aprofundar mais isso, mas é basicamente isso. Mas o pareamento não é necessariamente no commuting, certo? O pareamento, veja que é no indicativo da vitimização. Veja lá na suposição que é o indicador de vitimização, né, é independente do commuting, tá? É como se o commuting, quando eu controlo para outras características, meio que o commuting não está determinando ser vítima ou não. Eu sei que está um pouco confuso isso, mas como você colocou aí, dá para passar esse entendimento, é mais ou menos isso. Mas, novamente, se você entrar em contato, eu posso passar alguns materiais, inclusive em português, que explicariam melhor isso, para entender melhor, tá certo? Mas é basicamente isso aí, com algumas alterações, mas é basicamente isso aí que você está falando. Tá? Certo. A Paula Moura pergunta: qual software estatístico foi usado e qual o professor considera o melhor? Obrigada. Foi utilizado o Stata, mas eu considero hoje em dia o R melhor, tá? Só que na época eu usava o Stata, meu orientador, que era meu coautor, né? Não é mais meu orientador, é meu coautor, ele também utilizava Stata, então para maneira de facilitar a transmissão de informação, a gente utilizou Stata. Mas se fosse hoje em dia, eu considero o R melhor, mas é como uma professora minha dizia, para essas coisas básicas que a gente faz, o importante é você saber um bem. Tá? Porque, veja, o R, ele é muito mais flexível, beleza, mas para regressões, em propensity score matching, coisas que a gente utiliza, Stata é ótimo também. Tá? O ideal é que você saiba um bem, porque aí você pode, né, sempre procurar aprofundar melhor as suas estimações. Seguindo, o Moisés Rocha questiona: boa noite, professor Clebson. Poderia falar um pouco mais sobre o efeito que encontrou ao analisar homens e mulheres e se a mesma relação que encontrou foi notada em outros trabalhos que verificou? Boa pergunta, Moisés. Então, a gente desmembrou justamente porque há muitos artigos que a gente citou que a gente citou e a gente estudou sobre esse tipo de coisa, sobre vitimização, colocava justamente que, teoricamente, existe um efeito diferente, certo? Isso não é nada de disputa de gênero, nem nada, não. É porque, do ponto de vista do criminoso, né, ele pode analisar que o risco, certo, seja menor, tá? Inclusive, em questões de maior, ele pode ver com maior vulnerabilidade um gênero ou outro. Então, esse desmembramento foi por causa disso, e veja, esse tipo de estimação que a gente fez, a gente puxou muito mais da sociologia, nosso modelo teórico, né? Então, tem poucas estimações sobre, mas os que fizeram encontram diferenças sim, mas note que a nossa diferença entre homens e mulheres é muito pequena, tá? O impacto é quase, a gente poderia afirmar que o impacto é quase o mesmo.
O Jefferson Pereira pergunta, né? Se pudesse dividir percentualmente seu paper, qual percentual foi dedicado a cada sessão? Introdução, revisão teórica, empírica, metodologia, resultados e conclusões. Certo. Sendo extremamente sincero, quem já trabalhou com econometria sabe que você vai gastar muito mais parte do tempo, né, com a sua base de dados e seus resultados, tá? Então, se eu colocaria aí... Porque, assim, a gente tem que parar para pensar quais são as variáveis de controle que a gente vai adicionar. Não é simplesmente adicionar todas que eu tenho. Quais são os testes de robustez que eu vou fazer. Então, querendo ou não, a maior parte do tempo a gente gasta nisso, infelizmente. Mas, então, eu colocaria, sei lá, 60%, 70% é nisso, né? Mas, por mais que a gente gaste menos tempo com revisão teóricas, empíricas, introduções e conclusões, é isso que realmente fica, tá? Então, em tempo você gasta menos, mas em cuidado, em apresentar, é o contrário, entendeu? Você precisa da maior... principalmente porque o parecerista, veja, os seus resultados, o método, ele vai conhecer o método, se ele não conhecer, ele vai dar uma olhada, mas nessas revistas de alto impacto, eles vão direcionar para pessoas que conhecem o método, que são da área, então eles sabem de cor e salteado o que o seu método, o seu procedimento. Então eles vão focar em se você está justificando, se você está contribuindo alguma coisa, tá? E onde está a sua contribuição? Sua contribuição tem que ficar clara na introdução, tá? Quais são as conclusões? Contribui para a literatura? Então é isso que essas revistas de alto impacto querem mais, tá? Porque os pareceristas sabem de cor e salteado que você gastou muito tempo ali nos seus resultados, porém, sempre, se o objetivo é submeter, tá? E aqui um adendo que eu não falei durante a apresentação, mas que, por que a gente decidiu mandar para uma revista internacional, tá? Primeiro, querendo ou não, você né, quando você publica lá fora, você tem uma visibilidade maior, tá? Isso é muito interessante para a gente, inclusive para nossos programas de pós-graduação, que a visibilidade internacional seja maior, né? Quando eu coloco em inglês, as pós-graduações no Brasil tem acesso, e as de fora também. Quando você coloca em inglês, né? Quando você coloca em português, você está se fechando, tá? E segundo, infelizmente, no Brasil, muitas revistas demoram muito para responder, né? Então, você fica, às vezes, muitos meses, ou passa ano, mais de um ano até, para você ter uma resposta, tá? Então, se você quer saber uma rejeição, você aceitação ou rejeição você quer ter rápido, porque se for rejeitado, o parecerista vai colocar, o redator, não, o editor, ou o editor pode já barrar, ou os pareceristas. Então, eles já vão dizer, ó, barrei por causa disso. Então, você pega e vai melhorar seu trabalho. Então, quando você coloca para uma revista nacional, né, você, às vezes, perde muito tempo. Tá? Inclusive por questões de qualis também, que tem muitos problemas. Mas eu me estendi bastante. É basicamente isso. O Leandro Martins Chaves diz: parabéns, professor, super didático, e pergunta: o que você acha que foi mais decisivo para o aceite do seu artigo, a ideia ou o método? E o que fez escolher a Papers in Regional Science? Pronto, basicamente a escolha já foi respondida, né, sem querer, foi respondida acima na pergunta do Jefferson. O que eu acho que fez o aceite do artigo foi a ideia e a fundamentação teórica utilizando uma teoria sociológica, tá, para trazer isso para a economia e problemas urbanos. O método não. Esse método é extremamente... talvez eu não tenha conseguido explicar direito, faz tempo que eu utilizei, né, e a gente esquece também os detalhes, mas esse método é extremamente simples. É extremamente simples. Esse método tem 40 anos de desenvolvimento, tá? Então é extremamente simples. Veja, eu perdi minha linha de raciocínio aqui, mas esse método é extremamente simples. Então, geralmente, o que se faz aceitar nessas coisas é mais a ideia, tá? Basicamente isso. Mais alguma?
Sim, o Leandro Augusto, ele questiona: professor, o senhor utilizou um bootstrap com 200 repetições para a elaboração do modelo. Gostaria de saber o porquê da escolha de bootstrap como principal método de pesquisa e se esse valor de 200 repetições é um valor aleatório ou foi um valor específico utilizado neste tipo de literatura. Excelente pergunta, Leandro. Eu realmente, na minha apresentação, eu pulei rapidamente isso, mas é porque, veja, a regressão linear, ela é um método paramétrico, né? Então, eu tenho lá intervalos de confiança. Quando eu vou fazer o propensity score matching, que é o pareamento e essa comparação, ele não é um método que te dá direto um erro padrão, para você analisar, pelo menos, por exemplo, significância da sua estimativa. Então, a gente precisa do bootstrap, né, que basicamente faz o quê? Ele retira tem vários métodos, mas o mais comum é você retira uma observação, repete, aí depois tira outra observação, repete, e assim faz 200 vezes, porque aí você vai ter um efeito estimado para cada uma das 200 vezes, aí você tem uma distribuição, né? Você tem uma distribuição, você consegue calcular qual é o efeito médio e qual é o erro padrão de cada um, o erro padrão, né? Aí você consegue ver a significância. 200 repetições foi aleatório. Aleatório até certo ponto. Veja, se você escolher poucas repetições, os seus erros padrões, eles são mais elásticos, tá? Porque você tem menos pontos na sua distribuição. Então, o ideal é que você faça com mais repetições. A questão é que, dependendo de determinado número de repetições, tá? Os seus ganhos ficam marginais. Então, principalmente na época que tinha restrições computacionais sérias, eu não tinha muitos ganhos em termos de erro padrão de passar de 200 observações, 200 repetições para 2.000. Só que principalmente no kernel matching, que usa todas as outras observações para cada uma dos indivíduos, então é uma distribuição para cada um, se eu utilizasse 2.000 repetições ou mais, o tempo de computação disso iria, sem brincadeira, para dias. Tá? Ou, no mínimo, dezenas de horas. Então, mas a gente testou, tá? A gente fez com 50, com 100, com 200, e quando a gente tentou fazer a mais acima, não tinha muitos ganhos, tá? Então a gente ficou com 200, mas isso aí não é valor específico utilizado nesse tipo de literatura, não. É basicamente isso. Pronto, até o momento no chat não há mais questionamentos. Acabou de surgir mais uma, ainda do Leandro Augusto. Professor, posso fazê-lo diretamente? Pode, ficar à vontade. Sim. Não, professor, é porque o senhor mencionou em várias vezes ao longo da sua pesquisa variáveis que não que poderiam não que influenciariam na relação, só que talvez ela não estivesse sendo captada. A minha pergunta é basicamente se talvez, por exemplo, a utilização de um método como a variável instrumental talvez pudesse substituir o bootstrap? Veja, se eu pudesse, se a gente tivesse uma variável instrumental, eu não precisaria nem usar o propensity score, entende? Porque o propensity score, ele tem uma limitação séria, é que ele controla por viés nas variáveis observadas, que são as que eu posso captar, ou seja, eu tenho na minha base de dados. Mas a gente não tinha uma variável instrumental, tá? Não é tão fácil encontrar uma variável instrumental que inclusive, seja aceita. Inclusive, você pode propor uma variável instrumental, mas na hora que você submete para esses revistas de alto impacto, eles vão destrinchar a sua variável instrumental e perguntar, é realmente um instrumento? Porque tem algumas condições que tem que ser satisfeitas, né, para ser um instrumento. Então, não é tão fácil. Então, a nossa opção
era ir justamente por não ter variável instrumental, a gente ir para o propensity score. Aí o propensity score precisa fazer o bootstrap, que é só para ter os intervalos de confiança. Agora, a gente sabe das nossas limitações. E é por isso que a gente faz análise de sensibilidade lá. A gente tenta argumentar que, olha, se tiver alguma coisa aqui que eu não estou captando, teria que ser alguma coisa tão forte que a gente acha improvável a existência dessa variável, já que eu coloquei outras variáveis que a literatura diz, outras variáveis que eu observo, né, que a literatura diz que impacta na vitimização, e nenhuma delas tem um impacto tão forte quanto esse possível assassino do efeito, né? Então, a gente argumentou isso porque justamente a gente tinha variável instrumental. Se a gente tivesse, nossa vida estaria feita, porque eu poderia fazer simplesmente uma regressão. Quando você tem uma variável instrumental, aí você usa rapidamente um estimador de variável instrumental, que é uma regressão mesmo. Tá? Mas a gente não tinha, a gente argumentou e os pareceristas aceitaram nossa argumentação, que é o que a gente pode fazer. Tá? Nem sempre a gente tem o melhor método, melhor possibilidade de utilizar, mas isso não quer dizer que a gente não pode fazer o que a gente consegue. Tá? E uma coisa que eu digo o método é simples, a ideia não é do outro mundo e a base de dados é disponível. Então, às vezes o aluno, principalmente eu quando era aluno, achava, não, eu não vou submeter isso aqui para uma revista lá fora, porque isso aqui é muito simples, não vai ser aceito. Mas não é isso que eles estão vendo a contribuição também. Tá? É basicamente isso. Mas ótimas perguntas, Leonardo. O Enoque Filho, acho que ele vai fazer uma pergunta diretamente também. Ok. Ok, boa noite. Boa noite. Professor, eu gostaria de fazer um comentário. Na verdade, é um comentário e uma pergunta, na verdade. É interessante isso que você falou em relação à ideia da pesquisa, né? Eu acho que, no final das contas, isso também é uma das coisas mais difíceis, assim, encontrar uma boa ideia de pesquisa. Todo o restante, eu acho que a gente consegue correr atrás. Mas assim, eu gostaria que você comentasse também um pouco sobre a produção da pesquisa em si. Não só essa sua, mas de uma maneira geral, porque a gente sabe que entre a ideia e começar a pesquisa, ter os resultados prontos e ter o texto escrito, né? E nesse caso aí, passar o texto para inglês também, caso ele tenha sido feito em português primeiro, isso leva um tempo. E também, depois que a gente acha certo, está tudo pronto, agora vou submeter. E aí demora um tempo também até ter o aceite final, né? Como foi sua experiência nesse sentido, entre o início da pesquisa e também, assim, quando você teve aquela sensação de, não, a pesquisa está pronta, os resultados estão aqui, o texto está ok, eu vou submeter. Entre essa etapa que a gente acha que está concluída, né? A gente faz a submissão e tem um aceite. Demorou muito, e como foi essa experiência? Certo, ótima pergunta, Enoque. Eu anotei aqui só para não esquecer. Veja, sobre a questão da ideia da pesquisa, eu acho o seguinte, nós brasileiros, eu incluso, brasileiros não, nós, os alunos principalmente, e eu já fui, obviamente já fui aluno, a gente tem um problema de leitura, a gente lê pouco, e essas ideias só saem quando a gente lê, né? Por exemplo, às vezes o aluno, né, ou até um pesquisador mesmo, assim, eu estou sem uma ideia, mas a ideia não vai cair da cabeça, não vai cair do céu, desculpe, não vai cair do céu. Então você tem que estar atento. Então por isso é que eu falei inicialmente que é interessante a pessoa focar em uma linha de pesquisa, porque uma linha de pesquisa ele vai estar sempre atenado com a literatura, o que está saindo. Aí veja, olha que interessante o que está saindo. Porém, esse autor aqui não considerou, por exemplo, esse problema, ou não considerou isso dividido por gênero. Então, talvez aí surja uma ideia mais fácil, né? Com relação ao procedimento, a iniciar em si, não demorou muito nessa Papers in Regional Science, não demorou muito. Eu acho que no artigo que eu enviei, para você, lá em cima tem as datas, mas só uma questão de alguns meses, eu não estou com ele aqui aberto, mas eu lembro que a gente enviou, os pareceristas retornaram com contribuições,
né, com contribuições. Por exemplo, eu vou dar uma concreta aqui. Nos passou despercebido, na hora de fazer, que nós deveríamos ter, né, por mais óbvio que seja, nos passou despercebido que a gente deveria focar nos indivíduos que declararam que a vitimização foi em locais públicos, no transporte público e coisa. Querendo, na primeira estimação que a gente fez, passou em outros locais também. Então o parecerista falou assim, olha, tá estranho, e a gente realmente concordou, realmente faz sentido. Então a gente tirou, eram 10% da amostra, a gente tirou esses 10%, 10 a 15% da amostra. Então, se eu aprendi alguma coisa com isso, é que às vezes a gente não consegue ter mais uma visão do que fazer, mas o parecerista tem. São pares de olhos novos que estão lendo aquela coisa pela primeira vez, e a gente não, né? Mexe um pouquinho, lê de novo, mexe um pouquinho, lê de novo. Na 7ª vez a gente não aguenta mais ler e a gente acaba cometendo erros. E a gente acaba não conseguindo pensar fora da caixa. Então, a questão de peer review, né, análise pelos pares de submissão, é a melhor coisa que a ciência inventou, porque vai passar no crivo, porque para mim o trabalho está ótimo. Aí você perguntou, quando decidir submeter? Veja, se a gente tem que se comprometer, veja, tem que ter um comprometimento não, tem que ter eu estava pensando em inglês, você tem que, um trade-off, né, eu gasto mais tempo tentando fazer alguma coisa aqui, e eu estou exagerando, por exemplo, na análise de robustez, se eu for fatiando, tiro homens, tiro mulheres, tiro isso, tiro aquilo, chega um momento que você fica sem efeito, porque você vai terminar com um indivíduo na sua amostra. Então, você tem que ter uma parcimônia nesse sentido. Então, quando você fez uma quantidade de teste de robustez suficiente, quando você parou e pensou, o que pode vir de crítica? Pode vir essa, solucionei, já acho que já é muito mais de experiência que você vai pegando ao longo do tempo de decidir quando submeter. Mas a ideia é que você nunca demore muito, muito, muito a submeter, não, porque às vezes as melhores contribuições vêm dos pareceristas. Uma maneira fácil de você saber se o seu trabalho está bom para submeter ou não é colocar em seminários, fazer um seminário como esse aqui, né? Você colocar em encontros, por exemplo, esse trabalho foi apresentado no Enaber lá em Belo Horizonte. Então, essa primeira rodada de encontros, de seminários, você pode ver esses artigos desses autores lá, os autores internacionais de ponta, lá sempre embaixo tem, agradecemos participantes do seminário de tal universidade, tal universidade, tal universidade. O cara, antes de submeter, ele rodou esse artigo em congressos e viu, ninguém me deu uma contribuição muito profunda do que eu fiz, então vou submeter. Tá? Então essa é uma maneira de você fazer. Coloca, né, nos congressos, seminários e vê. Se ninguém está colocando muita coisa além do que você já fez, acho que chegou a hora de submeter. Eu não sei se eu respondi tudo que você queria, mas... Não, respondeu sim, agradeço. E só mais uma última pergunta. Eu vi que sua área hoje de pesquisa é economia regional, economia urbana, né, essas questões. Hoje em dia, o que é que você percebe assim, que está muito em voga nessa linha de pesquisa? O que é que está sendo... Quais são os principais problemas, né, que a comunidade tem visto? A comunidade acadêmica, no caso. Sei. Veja, agora, né, no momento, como eu te falei, década de 80 o problema era inflação, aí passou por desigualdade e pobreza, aí agora o foco principal está sendo, não só na minha área, que é o regional e urbana, mas está sendo análise de impacto de políticas públicas. Porque a gente chegou num momento que a questão fiscal, né, brasileira não permite a gente fazer programas à torto e à direito sem saber se funcionam ou não. E aí eu tenho programas que são associados a problemas regionais urbanos, problemas de desigualdade, problemas de
de produção agrícola, Pronaf, Pronamp. Então, o foco agora, principalmente nessa minha área que eu uso métodos quantitativos, o foco é a análise de políticas públicas. Porque agora a gente quer ver se as coisas realmente funcionam, aceitam. Né? E no momento atual mesmo, todo mundo correndo para estudar alguma coisa sobre o corona, né? Sobre o Covid. É verdade, principalmente lá fora. Mas basicamente é isso. É o foco atual hoje, na minha área, é a análise de políticas públicas. O que a gente está fazendo? Funciona ou não funciona? Ok. Muito obrigado. Obrigado a você. Ok, então, a professora Camila tem um último questionamento. O meu eu não vou fazer porque, felizmente, eles foram surgindo. Foram surgindo ao longo das perguntas. Né? Um deles era a questão da contribuição, que você colocou muito bem, que até superior à questão de método, né? A gente, às vezes, fica muito na ideia do método, quero fazer um método, e, às vezes, aí... Então, elas foram colocadas, e também o time do artigo, que também... foi perguntado, mas a professora Camila, ela está perguntando se você pudesse dar um principal conselho para pesquisadores dessa área de regional para publicar numa revista, qual seria esse conselho? Né, qual o principal conselho para jovens pesquisadores em geral, né? Ah, não, a de economia regional, a economia regional mesmo. Sim, jovens pesquisadores nessa área de economia regional. Veja, querendo ou não, para nós que estamos em regiões periféricas, no sentido de produção acadêmica, né, nós temos que estar antenados com o que está sendo produzido. Então, qual o principal conselho vocês que são alunos nas universidades, muitos periódicos estão livres para vocês pegarem via periódicos CAPES. Então, peguem os periódicos das áreas de vocês e fiquem analisando. Geralmente só sai uma edição, a maioria deles é uma edição trimestrais, alguns são semestrais, então não sai tantos assim. Então, tentem avaliar o que está sendo produzido. Primeiro, isso vai lhe dar ideias. Tá? Isso vai lhe dar ideias e você vai poder ficar claro na sua mente qual a contribuição que você pode dar. Veja que a contribuição, às vezes o aluno pensa assim, para eu publicar em alto impacto, a minha contribuição tem que ser digna de prêmio Nobel. Não é isso. Tá? Não é isso. Uma contribuição pode ser marginal. Tá? Inclusive, porque essas revistas gostam bastante da chamada evidência robustez externa, que é o seguinte, às vezes alguns resultados que são verdade para a Europa e Estados Unidos não são observados para... alguns são efeitos gerais, tá certo? Que alguns problemas regionais e urbanos, alguns resultados que você encontra nos Estados Unidos, na China, em qualquer lugar. Mas outros não, outros são muito dependentes do local, de características, de contextos, tá? Então, você sabendo o que está sendo feito lá fora, tá, às vezes, inclusive, né, para facilitar as primeiras pesquisas, você tentar ver como é que você pode contribuir nessas duas frontes. Contribuir com avanços marginais, tá? E contribuir com validade, não é nem robustez externa, é validação externa. Será que utilizando esses mesmos métodos ou alguns modelos, quando eu coloco no contexto brasileiro, uma política pública, por exemplo, porque funciona lá fora, quer dizer que é só repetir aqui da mesma maneira que vai funcionar também. Então, isso não é verdade. Então, existem sempre perguntas a serem respondidas, certo? E nunca achem que seu trabalho nunca está bom para ser aceito. Como eu coloquei aqui, esse é um dos artigos mais... o modelo é simples, a ideia é simples e foi aceito. Tá? Então, às vezes a gente tem aquela síndrome de impostor, que como é que eu cheguei aqui, por que eu estou no mestrado, não, eu não sou bom o suficiente, e você nunca submete. Mas submeta, que se não tiver bom, os caras vão dizer, os pareceristas vão dizer, mas se for uma revista boa, eles também vão, principalmente, argumentar o porquê que eles estão rejeitando. Tá? Aí você melhora e submete de novo. Tá? Esse artigo aqui não foi aceito de primeira.
A gente teve que alterar muita coisa, tá? Então, essas são basicamente o que eu tenho para passar. Ok, professor Cleber. Uma das minhas perguntas era essa, a última também. Quantos por cento você acha que mudou o artigo da primeira versão para a última? Né? Olha, porque alguns artigos mudam muito, né? Outros não. Sim. Olha, se você parar para pensar que eu tive que retirar parte das minhas observações, porque por um lapso passou algumas coisas que não fazia sentido estar ali, mudaram todos os meus resultados. Todos os meus resultados. Então, se mudou todos os meus resultados, mudou também minhas conclusões. Então, se você pensar que só não mudou a introdução, o modelo teórico e o modelo empírico. Então, se mudou 2 de 5 sessões, eu vou colocar aqui 40% do artigo foi alterado. Basicamente. Ok, acho importante isso, né? Que o trabalho sempre está em construção, né? Obrigado pelas suas... Então, se ninguém tiver mais questionamentos, eu agradeço a participação de todos. Eu acho que o espírito do encontro foi pego. A gente tinha até essa dúvida, mas acho que todos os questionamentos foram válidos e dentro do esperado. Agradeço, então, a participação de todos. Registrar aqui a participação de professores conhecidos, o professor Dilson, Verônica, a professora Lívia, que será a apresentadora da próxima semana, a professora Tanise, minhas colegas de doutorado. Olha, tá até um déjà vu aqui, tá? Mas... E, claro, a você, Clebson, por a exposição. Eu acho que você cumpriu tudo que deveria ser feito, respondeu de maneira adequada, no sentido de direcionar todos nós, não só os jovens pesquisadores, tá? Porque são a troca de saberes, né? Então, eu acho que foi uma noite válida. Espero que todos participem todas as semanas, tá? Que puderem, claro que... Então, é isso. Um abraço a todos, boa noite. Se tiver algumas palavras para encerrar, se não, e agradeço. Gostaria de agradecer o convite, parabenizar pela proposta. É uma proposta diferente, que a gente viu muito, né, nesse período de pandemia, seminários, webinars, à torto e à direito, né? Todo dia tem um, mas essa proposta aqui foi muito boa, tá certo? E também convidar todos os professores e alunos também que queiram estabelecer parcerias aqui com a gente de Caruaru. A gente sempre está interessado, né, em fortalecer essas pós-graduações que a gente tem. Tá? E agradecer a Anderson, que sempre que eu também o convoco para participar aqui das coisas em Caruaru, sempre está disponível. E agora, conhecendo outros professores, a gente pode aumentar isso aí, essas parcerias. Tá? Muito obrigado. Ok, obrigado. Tirando a piada do gênio, o resto foi brilhante, professor Clebson. Tirando a piada de Anderson Gênio. Que você fez. Sim. Tô brincando. Tá, boa noite. Beleza. Valeu, boa noite. Tchau. Tchau, um abraço.